Boa tarde. Para começar o estudo de hoje, vamos começar com uma leitura de harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, mensagem de Emmanuel. A lição de hoje é 74, Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos, no capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então, uma mensagem linda. Nos trazendo esse exemplo do querido Paulo, né, que tanto lutou para se modificar, e é um exemplo realmente, que nós também tenhamos força, agradecendo já a Deus por estar aqui nesse estudo, e tenhamos força para seguir, persistindo os passos do Cristo. Que os bons amigos aqui presentes iluminem a nossa irmã, que vai nos trazer o estudo, e todos os nós, para termos ouvidos de ouvir. Que tenhamos um excelente estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui na Casa de São Francisco. E hoje o nosso estudo será do Livro dos Espíritos, o título Temor da Morte, as questões 941 e 942. Um título, como nós há pouco estávamos falando, um tanto assim, para algumas pessoas um tanto difícil, mas para nós que somos espíritas, já conseguimos trabalhar melhor, né? Como falamos da morte, desencarne, porque nós sabemos que não para aqui, né? Nós trabalhamos o nosso espírito, nós sabemos que nós somos imortais e tentamos passar isso para as pessoas. Mas aquelas pessoas que não sabem, que não conhecem ou se recusam a saber, torna-se um pouco difícil, né? Então nós vamos tentar compreender. O temor da morte, né? O homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. E que aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre. Ou seja, desde lá, quando o homem era primato, né, os homens
da criação, os homens primitivos, eles ainda não sabiam da existência da imortalidade. Então, o que acontecia? Quando ocorria a morte, eles ainda não tinham noção do que era a morte. Eles viam que aquela pessoa apenas morria e não levantava mais. E ali foram aprendendo, né, como desenvolver. Então, com o passar dos anos e com o progresso, nós fomos aprendendo o que é realmente a morte. E a morte, ela vai se desencadeando em várias formas. Por quê? Porque a visão de cada pessoa, ela é relativa de acordo com o seu pensar, com as suas atitudes, com as suas ações. E nós, depois que saímos do mundo primitivo, né, que nós passamos a ter a sociedade, cada um foi tendo suas religiões. E com isso, nós fomos adquirindo fantasias, crenças em cima dessa morte, como nós vamos ver aqui no segundo parágrafo. A crença no futuro, ela é intuitiva e infinitamente mais generalizada do que a do nada, como é possível que ainda se encontre entre os que creem na imortalidade da alma, tanto apego às coisas da terra e tão grande temor da morte. Ou seja, aquelas pessoas começaram a ir por caminhos, cada um foi buscar uma fé, uma religião, e aí foi se desenvolvendo a religiosidade em cada um. O temor da morte, em grande parte, se deve à educação que nos levou a crer em fantasias e ao materialismo. Por quê? Porque cada um, como dizia os antigos, vai puxar a sardinha para o seu lado. Vai explicar, vai doutrinar, catequizar, evangelizar para a sua devida crença. Então questionamos, qual a origem deste medo? O que leva as pessoas a terem este medo? Porque pessoas estudiosas dos assuntos espirituais tremem ao saberem que a sua hora está chegando. O que devemos fazer para eliminarmos ou pelo menos minimizarmos este medo? O medo estaria ligado ao como morrer ou ao que virá após o desencarne? Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha amiga e a gente surgiu um assunto assim: você tem medo de morrer? Eu falei, medo não. Eu tenho medo é para onde eu vou. Porque nós sabemos o que acontece. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou... Porque nós sabemos que nós temos uma moral a seguir. Então, quando nascemos, nós já estamos contando o tempo para morrer. Essa é bem a verdade. A nossa bateria já está acabando. À medida que nós nascemos, é um pininho da bateria que vai acabando. Então, nós temos que estar ali ligados nos caminhos corretos. Claro que enquanto você é criança, enquanto você ainda é, entre aspas, adolescente, você ainda vive em função dos seus pais, da família. Mas a partir do momento que você se torna jovem adulto, você já tem as suas próprias responsabilidades. Então você já sabe o que é certo e o que é errado, independente de qual religião você estiver. Existe a moral. Então vamos lá. Quais são os vários medos da morte? Então, é o medo de não mais viver, o medo de não saber para onde vai, o medo de doer, sentir dor, medo de sofrer o pós-morte e o medo de perder, que são os afetos
e os bens materiais. O primeiro medo de não mais viver, Kardec já disse, este temor é um efeito de sabedoria, da providência e uma consequência de instinto de conservação. Por que instinto de conservação? Todos nós estamos preservados pela lei da conservação, que é uma das leis morais. Por quê? Porque se nós não estivéssemos preservados por essa lei, nós estaríamos aí fazendo miséria à torta e à direita. Ou então, se soubéssemos o que seria lá no futuro, algumas pessoas poderiam cometer suicídios antes, poderiam fazer algo assim que não estaria adequado naquela expiação ou naquela prova daquela pessoa. Então, por isso, a lei da conservação, ela é necessária na vida de cada um. Então, por isso, todos nós estamos preservados na lei da conservação. Então, contrapeso é a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno que nos deve servir ao nosso próprio adiantamento. Ou seja, isso tudo faz parte até para o amadurecimento de cada um. É necessário que se aprenda, que se desenvolva, que erre, que acerte, porque ninguém aqui nasceu sabendo. Todos nós, é com os erros que se aprende, para se ter novos erros e não os mesmos. O medo de doer. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças que nos curamos. Por quê? Porque às vezes é necessário aquela doença para a cura do seu espírito, porque você não sabe o que foi, que foi tratado no planejamento reencarnatório aquela doença. Então, às vezes é necessário você passar por aquela doença para você se curar. Então, as pessoas às vezes falam assim, coitado, está sofrendo, que Deus leve logo, mas às vezes não, é necessário aquela pessoa passar por aquele período para ela se curar, ou seja, o espírito dela se curar. Então, no instante da morte, dizem os espíritos, quase nunca há dor, morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentemente vezes para a cabeceira dos moribundos. Ou seja, já é comprovado nos livros que na hora da morte, Deus em sua infinita bondade e misericórdia já se tira o espírito e já se faz o desencarne. Então, não se sente dor. A pessoa faz a passagem, faz o desencarne naquele momento. Temos aqui, na hora, a pessoa está ali já está determinada que ela vai desencarnar. Os espíritos já estão chegando, são os espíritos familiares daquela pessoa. E a pessoa está... Aqui são a família física, né? E aqui a família espiritual. Então, tem se eu não me engano, acho que foi no filme Nosso Lar 2, tem uma cena que mostra quando os mentores chegam para ajudar e estava aquela cena da esposa pedindo e eles falando, não faça. Então, tudo é programado, tudo está certo. A família espiritual, ela está sempre acompanhando. Nós nunca estamos abandonados. Nesse momento do desencarne, sempre a família espiritual chega. Ou alguém de afinidade.
O medo do desconhecido. O temor da morte decorre, portanto, de noção insuficiente de vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Temos uma tendência natural de temer o desconhecido. Com a doutrina espírita, passamos a conhecer melhor a vida além túmulo e a morte passa a ser uma simples transição das muitas vidas. Ficamos naquela expectativa do que virá. Bom, tudo vai decorrer de acordo de como eu andei aqui. Tudo na vida tem uma consequência. Como eu andei, o que eu fiz, como eu agi diante dos meus desafetos. Sabemos que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Cada um aqui tem a sua prova, sua expiação, cada um aqui tem a sua tarefa. Será que eu estou fazendo a minha tarefa? Nada nos é desconhecido, até porque sabemos as nossas tendências e elas sempre nos perseguem. Perseguir não é bem a palavra, elas estão sempre do nosso lado, nos mostrando para que nós estamos aqui. Às vezes é que nós fechamos os olhos e fingimos que não estamos entendendo. Às vezes é o quê? É o desafeto dentro de casa, familiar, é o desafeto com o companheiro, enfim, são vários. Nós temos que estar ligados naquilo que está sempre ao nosso lado. Nada nos é desconhecido. Agora, não cabe a nós ficarmos pensando no que virá. Eu tenho que pensar no meu presente. O passado já foi. Agora, não vou viver em função do meu passado. Eu tenho um presente. Vou batalhar o meu presente para eu ter um futuro melhor. Então, as pessoas vivem muito em função de um passado, na ansiedade de um futuro, e esquece de viver o presente. E quando acorda, o presente já passou. O presente virou um passado mal resolvido, que se torna um futuro todo errado. É uma questão também de que o que nós vimos antigamente, esse desconhecido, ele se torna o quê? Quando éramos criança, né, eu principalmente, que eu tive uma educação católica, então eu estudava e nós tínhamos uma visão o quê? Quando você era bom, se você morresse, você ia para o céu. Se você não era muito bom, você ia para o inferno. E aquele mais ou menos ficava no purgatório. Antigamente, né, no tempo do Império, aquelas coisas todas, tinha-se o quê? Eram as indulgências. Pagava-se, aqueles reis deixavam-se dinheiro para o clero, aquelas coisas todas. Por quê? Porque eles tinham medo de ir para o inferno. Então eles deixavam dinheiro para pagar para fazer missas, porque eles queriam ir para o céu. Então nós viemos de uma sociedade, de um tempo, que existia o céu e o inferno. E no meio dos dois o purgatório. Alguns irmãos, né, os evangélicos, eles falam que quando você desencarna, você falece, você vai dormir. Seu espírito vai dormir e quando chegar o juízo final, acorda para se deparar com Cristo. E uma palestra que eu estava assistindo, disse o rapaz, que agora esqueci o nome dele, que numa mesa de desobsessão, mesa mediúnica,
a maior parte das pessoas que chegavam nas mesas eram espíritos evangélicos. E às vezes o cheiro que sentia-se era um cheiro tão forte, fétido, porque quando eles despertavam, eles ainda estavam naquela ilusão de adormecidos esperando a vinda do Cristo. Então, para eles serem, como que eu vou dizer, doutrinados, era muito difícil. Então ele falou que levava-se meses, porque assim, infelizmente, nós ainda temos essa barreira muito grande desse pensamento. Então, o pensar dessas pessoas, né? Que a pessoa vai dormir e só vai acordar no juízo final. Então, quando eles trabalhavam para doutrinar esses irmãos, né, esses espíritos, era muito difícil, muito mesmo. Então, nós ainda temos pessoas que pensam assim. Então, por mais que você fale, não, a vida não é assim quando você desencarna e existe todo... Nós vivemos o nosso espírito, ele é imortal. Você vai existe um mundo transitório, etéreo, que você vai, de acordo com a sua, como se diz, como que você estava, com o seu grau de evolução, você vai para alguma colônia, enfim, você vai evoluir. O que você estava aqui, você vai continuar trabalhando em outros mundos. A vida não para. A vida física, ela acaba aqui. Mas a vida espiritual, ela vai continuar. Até porque a nossa origem não é na Terra. A nossa origem é na pátria espiritual. Então as pessoas têm que ter essa noção. Então por isso essa figura. Porque aqui mostra, né, André Luiz vendo realmente o que era. Porque quando ele senta, que ele para, que ele vê, bom, a vida agora é isso aqui. Quando ele sai do umbral, que ele realmente vê, que ele está no nosso lar. Eu essa semana estava revendo o filme do Nosso Lar, que cada vez que você assiste o filme, e quando você lê o livro, né, você tem outra visão, outra leitura, outro entendimento. É muito bom a gente estar sempre relendo, porque cada idade que a gente tem, a gente vai tendo outras noções, você vai tendo outras percepções. E o medo de sofrer, né? Outra causa do apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Isso nós vemos, assim, inúmeros exemplos no livro Céu e Inferno, de condessas, duquesas, duques. Nossa, muito. Quem nunca leu o livro Céu e Inferno, eu aconselho a ler, porque vocês vão ver, assim, muitos exemplos. E é o segundo capítulo do Céu e Inferno que você já tem essa noção do temor da morte. E é realmente isso que eu estou falando, né? A gente, e eu, quando eu era criança, né, por estudar no colégio de freira, as freiras já falavam, não, se fizer isso, vai para o inferno. Já fazia aquele terror psicológico. Então a gente tinha que andar na linha. Não, é pecado, tudo era pecado, tudo era... Então eu venho de uma geração que tudo era pecado, tudo era inferno, tudo era uma coisa horrorosa. Então hoje já não se fala mais essas coisas, né? Então a gente, assim, graças a Deus, deu um passo aí bem largo, uma evolução bem grande, porque a própria espiritualidade também, né? O progresso, né? A lei do progresso, graças a Deus,
a gente agora está assim com uma visão bem melhor em relação a isso. Isso é muito importante, porque até os padres também estão com uma outra visão. Você vai numa igreja hoje, os padres novos agora, eles estão até mais espiritualizados, até para falar. O próprio padre Fábio de Mello, né, já tem um discurso mais espiritualizado. Então isso é muito importante, porque aqueles padres de antigamente era uma coisa horrível, porque já deixava eu já estava no inferno, né? Então era uma coisa muito assim regrada, e a vida não é assim. Então aquelas senhoras rezando aquele terço, aquela coisa, então isso não é, a vida não, isso causa o temor, né? As pessoas ficam temerosas por causa disso. E o medo de perder, por quê? Porque ao longo da vida você vai angariando pessoas, principalmente o material, que é o fundamental. As pessoas, porque nós ainda temos aquela coisa de a posse, é meu pai, minha mãe, né? O carioca, ele tem por a mania de falar, meu pai está te chamando, minha mãe está te chamando, né? A minha família é gaúcha, né? Meu pai é gaúcho, lá não se fala meu pai, é o pai e a mãe. Então, a gente lá em casa teve que trabalhar isso, porque é mais bonito e é o correto, né? Chegar, o pai está te chamando, a mãe está te chamando, não é meu pai, é nosso pai, né? Então, o carioca, ele é possessivo, é meu, não é nosso. E nós temos esse poder de querer, de posse. Então, a pessoa está ali doente, não vai embora, pelo amor de Deus. A pessoa está doente, você é incapaz de falar assim, Senhor, tenha misericórdia dessa... Ah, não, você quer ver aquela pessoa ali, só pelo simples fato de tê-la do seu lado. Então, nós ainda não trabalhamos a nossa mente em perder, não é perder, é ter. Nós temos ainda o verbo ter. Poder, infelizmente. E o material, porque você vai agregando as posses, e o materialismo, infelizmente, ainda é muito grande no ser humano. As pessoas ainda visam o materialismo em primeiro lugar. Tudo é o materialismo. Claro que é muito bom você trabalhar, você ter uma casa boa, um bom carro, mas tem gente que é muito mais, é super, só visa aquilo, só quer aquilo. E a vida não é só isso. Então a gente tem que equilibrar, né? E o medo da morte é o medo do ego, do desaparecer. Por esse motivo, o indivíduo, movido pelos desejos egóicos, apega-se ao corpo como se ali tivesse a sua própria essência. A morte o assusta, o homem carnal, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar ao mundo todas as suas afeições e esperanças. Quando eu era criança, não sei se aqui alguém já assistiu, acho que é um desenho que todo mundo já deve ter assistido ou já ouviu falar. Na época do Natal, passava que era uma história do Papai Noel, que a criança era pobrinha e ela queria comprar a mesa, fazer a mesa lá de Natal, mas aí o pai era pobre, aí tinha um avarento. Eu lembro que tinha um avarento, mas ele era tão rico, que ele morreu e ele andava com umas correntes. Mas por quê? Por causa do dinheiro. Ele andava pela casa, o espírito dele andava pela casa, mas por causa do dinheiro. Aí a minha mãe chegava pra gente e falava assim, tá vendo, ó? Ele não dividia nada com ninguém, ele não dava nada para quem morre, ó, fica assim, arrastando corrente.
Aí a gente dividia tudo. Porque as pessoas que são assim, ficam assim. Se eu não me engano, acho que foi o avô de André Luiz, que ele o encontrou no meio da lama, achando que era dinheiro, não foi? Acho que foi. Foi. Que eles foram resgatar. É tanta coisa que eu já li que eu já até. Aí eles foram resgatar. Aí os mentores pediram para ele ficar, que ele não poderia ir com eles. Aí ele ficou parado. Isso, quando ele viu assim, ele achou uma pessoa parecida. Aí ele foi se aproximando. Não foi, Márcia, isso? Aí ele foi se aproximando. Quando ele viu, era o avô. Aí ele aproximou, e ele achando que aquilo era o dinheiro dele, mas não, era lama, era pedra. Então, a gente tem que ter o controle. As coisas não tem que dominar a gente. A gente é que tem que ter o domínio, o controle. Tem gente que você já vê de pequeno, aquela coisa de ter as coisas. Não é assim. A gente tem que ter o equilíbrio. Porque senão a gente vai e fica naquela possessão, naquela posse. Então, quando se vai, fica lá também. Então, a vida não é assim. Sabe? A gente tem que ter esse equilíbrio. E uma das coisas principais é porque o espírito é o principal. A matéria não. A gente precisa das coisas? Precisamos. Nós precisamos sim para sobreviver. Agora, eu não preciso daquilo para viver daquilo. A gente precisa para sobreviver. A contribuição do Espiritismo. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal o qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. O espiritismo matou a morte. Ou seja, é isso que eu falei, a gente precisa ter essa distinção. Você tem que ter domínio do seu espírito, ter cuidado com a parte material e principalmente cuidar do seu espírito. Você tem cuidado do seu, tem tido cuidado do seu espírito? Como que anda a sua vida espiritual? Faça uma reflexão. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu do mundo espiritual. Os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as raízes da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, todas as peripécias da vida além túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem da serenidade dos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Uma das coisas principais que lá na nossa casa, Joana, nós tivemos um dia, foi uma vez uma palestra sobre vocês deveriam se prepararem para a morte, lembra? Porque a gente tem que estar sim preparado para
da morte. Porque uma das coisas principais é que sabemos que todos nós vamos um dia. E uma das coisas fundamentais é que quando a morte chega, ela vai chegar, não vai pegar ninguém errado, mas você estando com a sua cabeça preparada de uma forma espiritual, você não vai ter problema. É difícil? É difícil. Agora, como que você vai fazer isso? Existem regras, existem exercícios. Agora, Bianca, quais seriam os exercícios? Uma reforma íntima. Através de uma reforma íntima, você consegue fazer esse desprendimento. Porque através dos desprendimentos, você consegue ver a vida de uma forma mais leve. Porque, infelizmente, enquanto o orgulho, a vaidade, a posse, isso estiver impregnado em nós, o temor da morte, ele ainda é implícito. Ele vai estar ali presente. Porque uma das coisas principais é o apego. Enquanto o apego ele for o carro-chefe, a morte, para a gente, ela se torna uma das coisas mais assim, além de ser difíceis, mas a maior, como se diz, não digo inimiga, mas adversária. Então, a pessoa, quando se diz que ela está mediante uma situação, ela tem que estar ciente do que está acontecendo. E diz assim, você é espírita, você tem uma visão melhor. Sim, eu tenho uma visão melhor porque eu sei o que me espera. Eu tenho consciência das coisas que eu estou fazendo. Agora, eu tenho que me desapegar, porque o meu maior erro é o apego, é o orgulho. São as minhas vicissitudes que eu carrego de outras vidas. A partir do momento que eu começo a anular, isso torna mais fácil para mim. Agora, isso é um exercício que eu não consigo, como se diz, eliminar de uma vez só. Isso é um trabalho. É uma coisa que eu vou trabalhando dia a dia. Porque é um problema que ocorre na família, é uma perda que ocorre na minha família, eu já vou tendo uma visão diferente. A partir dos obstáculos que eu vou tendo, os problemas que eu vou tendo, eu já tenho um olhar diferente. Então eu vou me fortalecendo e já vou tendo uma visão diferente. Porque quem tem a perda é que sabe o que acontece. Eu, esse ano, em setembro, isso é um caso meu. Esse ano, em setembro, vai fazer 3 anos que eu fiquei viúva. Foi uma situação em que eu não esperava. Foi uma coisa assim, muito repentina. Mas assim, eu falo, se eu não fosse espírita e estivesse dentro da doutrina, eu não estaria aqui em pé hoje falando para vocês. Porque só quem passa é que sabe o que está acontecendo. A saudade vem? A saudade vem. É complicado? É complicado. Mas eu sei o que aconteceu até um certo ponto. Foram 31 anos convivendo, que foram entre namoro, casamento, 31 anos, mas eu sei a minha função com ele e eu sei o que está acontecendo com ele agora. Agora, se eu não tivesse
o pensamento que eu tenho, os estudos que eu faço, todas as respostas que eu tenho pela doutrina. Gente, a doutrina ela é a nossa consolação. Se não fosse isso, então, é que eu falo agora para vocês, como diz um amigo nosso, é um testemunho. Nós precisamos ter a consciência. A conta, ela chega para todo mundo. E uma das coisas que eu estou tentando, assim, trabalhar a minha cabeça. Porque ninguém aqui quer perder ninguém. É que as pessoas vão na frente. Então, é o desapego. A gente tem que tentar trabalhar isso, porque não é fácil. Então, a morte, ela é porque nós viemos de uma cultura muito apegada, muito, sabe? Porque em outros países a morte é uma festa. Aqui não. Então, já é da nossa cultura. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento em relação a isso. Joana de Ângeles afirma: o medo da morte, que é a herança ancestral, que nós já morremos várias vezes, assim como resultado das crenças religiosas e superstições que elaboram um Deus vingador e punitivo, ou seja, desde o tempo lá de Moisés, que todo mundo dizia que era um Deus que punia, que era, né, desde aquela época, ou do materialismo que reduz a vida após a disjunção celular ou nada, ou seja, essas pessoas que são altamente materializadas, materialistas, o fenômeno natural da desencarnação se apresenta como tragédia, ou constitui um término infeliz para a existência humana, que sofre a dolorosa punição de ser extinguida. Desta forma, passamos a compreender um pouco mais sobre este medo, visto que somos espíritos milenares, que já vivenciamos vários personagens no palco terreno, e nem sempre fomos espíritas ou reencarnacionistas. Ou seja, nós já passamos por tantas coisas, já fomos evangélicos, já fomos até em outros medievais, enfim, já passamos por tantas coisas e estamos aqui. E seremos lá na frente. Só Deus sabe. Joana já diz. Para Richard Simonetti, o espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe certamente, aportará com maior segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar a nova situação, embora tais benefícios não lhe confiram o direito de ingresso em comunidades venturosas. Isso dependerá do que fez e não do que sabe. Ou seja, eu posso saber tudo, mas o que eu fizer, o que eu agir é que vai contar. O ditado é muito certo. Não adianta ter a coleção completa na cabeça, mas o meu agir, as minhas ações é que vão contar quando eu partir daqui. Não adianta eu chegar aqui e falar coisas lindas e maravilhosas se eu sair daquela porta ali e não fizer 0,001 do que eu falar. Todas as minhas ações, elas têm que prevalecer na minha vida, porque isso é que vai contar na minha vida futura, espiritual. Os homens verdadeiramente sábios não temem a morte. Fartos exemplos encontramos em Gandhi, que se deixou imolar em nome da não violência. Gandhi foi um grande exemplo. Estava correndo a guerra lá e ele ali no seu leito de morte, esperando e falando, não vou avançar, vou ficar aqui, e foi. De Francisco de Assis, que afirmou continuar a trabalhar em seu jardim, mesmo se soubesse que algumas horas após morreria. Continuou seu trabalho.
O maior exemplo foi o Cristo, que nos ensinou a morrer com dignidade. Na hora final, suas palavras foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer exemplo maior? Aquele que crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Ou seja, tem muita gente que está viva, mas está morto. Então, vamos renascer, vamos acordar, vamos viver. Não temeremos a morte. A morte é morte aqui, mas é vida no plano espiritual. Porque a morte aqui é a morte física. Mas o nosso, como um amigo uma vez na rádio falou, o seu RG, né, o nosso RG tinha que estar assim, nacionalidade, né, o país não era Brasil, é pátria espiritual, porque a gente não é daqui, nós somos de lá. Então, vamos acordar, não vamos temer a morte, vamos trabalhar, vamos evoluir, temos muito trabalho pela frente. O que é uma morte mediante a tantos trabalhos bacanas? Vamos olhar o nosso irmão, vamos olhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, olhar por aqueles que estão necessitando de uma palavra, de uma ação, enfim. Que Jesus nos abençoe, Francisco também, paz e bem. Obrigada pelas palavras, né? Então, tem bastante coisa para a gente pensar, né? E agradecemos a Deus esse estudo e essa doutrina bendita que realmente nos consola e nos orienta em tantos momentos que nós temos difíceis. Confiamos sempre em Deus, em Jesus, e que tenhamos força sempre, pedimos força sempre para continuar nessa estrada, né? Nesse caminho. E aí, quando a gente chegar lá do outro lado, já vai saber se coisas melhores nos aguardarão, né? Então, que todos nós possamos voltar para os nossos lares em paz, em harmonia, que assim seja, graças a Deus.